Para a gente poder encerrar esse bate-papo, né, eu queria só ouvi-la em relação ao que você pensa das cenas dos próximos capítulos. Né? Nós estamos... eu sei que ninguém tem bola de cristal, é muito difícil falar disso em relação à Covid, né? Mas você, com a sua experiência, com o que a gente tem vivenciado até aqui, você mesmo já citou que nós estamos vivenciando isso há 2 anos, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos leitores, né, para os nossos espectadores, trazendo a sua percepção para as cenas dos próximos capítulos, diante de tudo que a gente já vivenciou, de tudo que a gente já aprendeu ou não com todo esse contexto. Então, eu vou te contar o que a gente colocou no fim do inquérito lá do Sabe Covid. A gente perguntava um monte de coisa para os idosos, como é que ele estava enfrentando a pandemia, como é que as medidas restritivas tinham impactado na vida dele, positiva e negativamente. Então, tinha um monte de perguntas, como é que estava a saúde mental dele, se estava irritado, se estava dormindo menos, como é que estava a cabeça, tudo isso. A gente perguntou um monte de coisa, né? No final, se ele tinha perdido familiares ou amigos, né, que tinham morrido por conta da pandemia. Então, você via, eles respondiam tudo isso. Aí, no final, a gente perguntou para eles assim, numa escala de 1 a 10, onde 1 é muito ruim e 10 é muito bom, né, o quão satisfeito o senhor está com a sua vida? Essa foi uma pergunta. E a outra foi, da mesma escala, o quão feliz o senhor está na sua vida? Neste momento, não foi no auge da pandemia. Aí, para nossa surpresa, a resposta dos idosos foi muito, muito positiva. Então, apesar de tudo isso, né, apesar de toda essa questão da pandemia e de ter morrido gente e tal, a maior parte deles diz estar altamente satisfeita com a própria vida e estar feliz. Por quê? Porque ele está vivo. Tá? Então, eu acho que o que a gente tem que aprender com tudo isso isso é ruim, isso é uma coisa que atingiu o mundo. Não importa por quê, a gente não tem controle sobre isso. Atingiu o mundo, isso já aconteceu em outros momentos históricos. Atingiu todo mundo, então não sou eu que estou afetada, é o mundo que está afetado. Mas, como em outros momentos, isso vai passar. Tá? Tudo isso que pedem para que a gente faça é por algum tempo. Eu tenho que ter claro isso. Isto não é para o resto da minha vida. Isto é por algum tempo para que eu possa ter mais algum tempo de vida. Então, se eu entender isso, né, eu vou conseguir entender que isso vai acabar. Mas já tinha que ter acabado. Também acho, concordo. Está todo mundo cansado. Mas não acabou. A pandemia ainda não acabou. E se todo mundo trabalhar positivamente em relação a combater isso, ela vai acabar mais depressa. Inclusive, dar valor ao que tem valor, a dar valor às pessoas que são elas que fazem falta na nossa vida. A gente aprendeu a olhar para as coisas de forma diferenciada. A última pergunta que a gente fazia para eles era assim, quando isso acabar, qual vai ser a primeira coisa que o senhor vai fazer? Né? Aí eles responderam assim, eu vou sair. Né? A ideia de, não é sair, é a ideia de eu vou ter controle sobre a minha própria vida novamente e vou poder fazer o que eu quero sem ser impedido disso por algo sobre o qual eu não tenho nenhum controle. Eu acredito que a pandemia vai acabar na hora que a gente conseguir de forma conjunta que todo mundo olhe na mesma direção. Não se envolvam com fake news, não se envolvam com nada disso, se possível se vacine, eu acho que isso é bom para todo mundo, e acredite que isso tem fim, tá? E na hora que tiver fim, a gente vai sair desse processo melhor, eu acredito nisso. Se você pensar de fato sobre tudo que aconteceu nos últimos tempos, que atingiu você, quem te cerca e a sociedade como um todo, você sai disso melhor. Como a gente pode capacitar cada vez mais e cada vez melhor, né, cuidadores ou familiares, quando esses são cuidadores, né, das pessoas idosas, para essa nova realidade? A gente aprendeu muito em relação à pandemia, às medidas restritivas, às medidas de proteção, etc. Isso, de alguma forma, isso atingiu a população como um todo. É que as pessoas se cansam, tá?
as pessoas, assim, no começo todo mundo usava máscara, todo mundo usava luva, todo mundo, né, estava com medo e tal. Agora você vê as pessoas com a máscara aqui, né, assim, ele põe a máscara para proteger a boca, sendo que ele respira pelo nariz. Aí você fala, não, você está de máscara. Não, eu estou de máscara. Não, mas a máscara está errada. Então, assim, as pessoas cansam. A maioria das pessoas tem a informação. O que ela precisa entender é que a gente ainda não controlou a pandemia. No mundo, ainda é uma pandemia. Esse discurso de que alguns países estão querendo tratar a pandemia como endemia, ele ainda é precoce. Isso difere muito. Por exemplo, você tem uma Austrália que teve 27 casos de Covid, mas a medida restritiva imposta pelo governo lá, de longe, foi o que a gente fez aqui. Lá era lockdown mesmo, ninguém entra, ninguém sai. E assim vai, como em muitas cidades, tanto da Ásia quanto da Europa. A gente não vivenciou, em nenhum momento a gente fez lockdown aqui, em nenhum momento, isso não é verdade. Tá? A única coisa que de fato a gente fez foi use máscara, lave as mãos e use álcool gel. Então o que as pessoas aprenderam? Elas aprenderam que pelo menos isso é uma medida que ajuda. E a gente, assim, ela ajuda tanto que, por exemplo, o que se viu, né, em 2021 e a gente está vendo agora em 2022 também. Ela não ajuda só com o Covid, ela ajuda com todas as coisas que são de transmissão respiratória. Então, a gente acabou tendo muito menos problemas respiratórios em geral, né, de todas as idades, os problemas alérgicos, os problemas respiratórios em geral, eles acabaram também tendo uma diminuição bastante significativa nesse período por conta do uso da máscara, por conta da melhor higienização das mãos, etc. Mas eu acredito que cuidadores familiares, cuidadores contratados já incorporaram isso como um cuidado necessário, porque isso realmente é uma medida de biossegurança e de cuidado que, independente da pandemia, faz diferença quando você cuida de populações mais vulneráveis. Então, eu acho que esse é um ganho que eu espero que realmente fique, que faz a diferença no acompanhamento da sociedade em geral para doenças de transmissão, principalmente de transmissão respiratória. Né? A gente está enfrentando essa pandemia, poderemos enfrentar outras, a gente não sabe. Até porque, a gente, como você bem citou, a gente sabe o quanto, por exemplo, as internações e óbitos por causas respiratórias são altas nessa população, né? Quando você vai para regiões da Ásia, Japão, principalmente o Japão, antes da pandemia, você andava na rua, se a pessoa estava com algum problema respiratório, ela estava de máscara. Ou outras pessoas, até para não ter, se eu sou mais vulnerável e eu não quero me contaminar, ela usa máscara. Eu não tinha pandemia, mas isso já é um hábito incorporado na população, como uma medida de proteção. Então, eu acho que a gente não tem que ver a máscara como uma inimiga. Não, você tem que ver a máscara como uma aliada. Ela está aí para te proteger.